Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Coffee Terapia. O assunto de hoje é o burnout e como a psicologia ambiental ajuda a explicar o aumento dos casos dessa síndrome devido ao trabalho remoto, principalmente depois da pandemia. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a minha amiga Agapita, Rafa e Bruna, que também são estudantes do curso de psicologia, e a gente vai discutir um pouquinho desse assunto que é de fato muito atual e muito relevante. Para começar, eu vou dar um pouquinho de contexto. O burnout é essa síndrome de esgotamento profissional, uma síndrome que é decorrente do trabalho. É um fato tão relevante que fez com que a OMS trouxesse na CID-11, que entrou em vigor no ano de 2022, a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Os principais sintomas são dores de cabeça, exaustão física e mental, alteração no sono e no apetite, cansaço extremo, sentimento de fracasso, sentimento de insegurança constante, alterações de humor e também alterações em quadros clínicos, como pressão alta, alteração da frequência cardíaca, até aquela dificuldade para respirar que vem junto com a ansiedade, por exemplo. Para ilustrar, vou trazer alguns dados. Uma pesquisa feita com cerca de 1.000 profissionais que trabalham em pequenas e médias empresas e que tiveram que passar a trabalhar de forma remota, trouxe alguns dados bem relevantes. 70% dos entrevistados que passaram a trabalhar em home office por conta da pandemia relatam ter sintomas de burnout. Ao mesmo tempo, cerca de 80% dos respondentes dizem que respondem imediatamente a mensagens de trabalho, se sentem na obrigação de estar disponíveis 24 horas por dia para responder a essas mensagens de trabalho. Já 72% afirmam que atendem ligações de trabalho a qualquer momento, mesmo antes ou depois do horário determinado de trabalho. De maneira geral, outra pesquisa mostra que 32% da população economicamente ativa no Brasil sofre de sintomas de estresse, cansaço relacionados ao trabalho. Então, de fato, são números alarmantes, né, meninas? Tendo isso em mente, e já que o nosso tema é psicologia ambiental para esse podcast, Agapita, me explica um pouco o que é de fato a psicologia ambiental e como ela pode explicar esse aumento de casos de burnout no trabalho remoto. O primeiro ponto importante que precisamos tomar cuidado para não confundir psicologia ambiental com o meio ambiente. A psicologia ambiental, ela é o impacto que essa relação pode ter no psicológico humano, e em especial em termos comportamentais. As dimensões sociais e culturais estão sempre presentes nas definições dos ambientes, mediando a nossa percepção, a nossa avaliação, as nossas atitudes e afetos do indivíduo. Então essa é a diferença. Acho que a melhor forma de exemplificar é essa, que a psicologia ambiental está falando sobre a relação do ambiente com a pessoa, como aquele ambiente vai interferir naquela pessoa. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente vai estar falando sobre a cultura, sobre o ambiente que ela está, sobre a relação com as pessoas daquele lugar. Então, são vários fatores que vão interferir naquela pessoa. Então, é aí que a gente começa a falar sobre psicologia ambiental. Eu acho que, pelo que eu entendi, a diferença é que não se trata do meio ambiente como as pessoas enxergam, natureza, sim, fauna, flora, mas daqueles espaços que são o ambiente das pessoas. Ambiente no sentido de espaço físico, de ambiente com o qual você tem uma relação emocional ou que você ocupa aquele espaço físico. Seria isso? Exatamente. A pandemia fez com que o trabalho remoto, que já existia de alguma maneira, virasse uma realidade importante, Todo mundo teve que trabalhar remotamente por conta do isolamento social. E isso é um fato que ainda depois da pandemia veio para ficar. As empresas se acostumaram, os trabalhadores se adaptaram de certa maneira ao trabalho remoto. Só que isso teve impactos profundos na saúde mental das pessoas, na saúde física também, mas na saúde mental, que é o nosso foco. Como que você explica um pouco isso, Bruna, vindo dessa visão da psicologia ambiental também? Então, Malu, a pandemia, o Covid-19, ele trouxe muito impacto para a vida das pessoas, essa questão de ambiente, porque as empresas tiveram que se adaptar, então elas tiveram que adaptar ao trabalho remoto.
e a casa não estava preparada para receber esse local de trabalho. Então as pessoas elas começaram a fazer tudo no mesmo ambiente, onde a pessoa comia fora, teve que pedir pelo iFood, né? Onde a pessoa saía do local, ia para o seu trabalho, mas ela passou a fazer tudo dentro de casa, né? As crianças dentro de casa, com aula online. E o profissional não tinha mais um horário determinado, né? Como ele saía, não tinha mais rotina, essa é a verdade. Ficou tudo num ambiente só, né? Ficou tudo num ambiente só. Você acha que essa falta de limite entre os ambientes, essa falta de separação entre o que é um ambiente de trabalho e o que é um ambiente de descanso, isso fez com que as pessoas de fato trabalhassem mais? Como que você entende isso? Sim, com certeza, né? Quando você tem um ambiente adequado para trabalhar, você rende mais, né? Imagina você estar dentro de um local ali, onde você tem que fazer tudo. Então, isso causa estresse. Viaja psicológico. Viagem né? psicológica. Bom, a gente viu, né, inclusive nos dados que eu trouxe no início, que de fato estudos mostram que as pessoas passaram a ficar disponíveis 24 horas, principalmente no começo do trabalho remoto, estava todo mundo tentando entender o que era aquilo, e as pessoas passaram a ficar disponíveis 24 horas. Ligações fora do horário de trabalho, muita gente, parece que como estava conectado o tempo inteiro, tinha acesso ao e-mail da empresa, tinha acesso às planilhas, tinha acesso ao celular, né, de ligações da empresa. Então as pessoas passaram a ficar 24 horas ligadas ao mundo do trabalho. E isso, assim, veio, né, com o trabalho remoto de maneira muito forte, por conta também, como a gente conversou, dessa confusão de ambientes. A psicologia ambiental traz uma explicação para isso, né? Essa falta de limite entre ambientes faz com que as pessoas de fato estejam mais propícias a ficar 24 horas por dia disponíveis, Rafa? Sim, como a gente deu o exemplo agora, né? O trabalho ele não tinha mais um tempo de começo e fim. Então você começou a estar disponível toda hora. Então, quando eu estava com um tempo, né, com o seu marido, um tempo com os filhos, você estava ali respondendo a toda aquela pressão que antes ficava só no horário de trabalho, naquela carga horária, você trouxe para o seu dia inteiro. Então você ficava toda hora respondendo mensagem, você podia ver e-mail, você ia verificar, você queria colocar, nossa, eu preciso fazer tal atividade, já ia lá anotar. Aquele ambiente físico, ele se transformou em algo que era de lazer, que era de você chegar em casa e relaxar, se transformou em algo tipo desgastante, porque você estava sob a pressão de estar em casa, que era algo que você fazia para descanso, e depois você trouxe isso para dentro de casa, então você não tinha isso mais dentro de casa. Meninas, como nós vimos anteriormente, né, nesses dados que eu trouxe dessas pesquisas recentes, as pessoas passaram a trabalhar remotamente e passaram a entender que elas tinham que ficar disponíveis 24 horas para o trabalho. Como que a psicologia ambiental explica isso? Esse fato das pessoas acharem que elas têm necessidade de trabalhar o tempo inteiro, de responder ligações de trabalho o tempo inteiro, responder mensagens o tempo inteiro. Como que a psicologia ambiental explica isso? Como a gente estava falando desse ambiente, então as pessoas começaram a ter todos os seus ambientes de trabalho, escola, de lazer dentro de casa. Então o trabalho, elas começaram a morar dentro do trabalho. Então que eu tinha uma carga horária que era de 8 horas, né? Comecei a ficar 24 horas disponível. Então essa pressão também de querer trabalhar mais. Então já tô em casa, tipo, já tô com o computador aberto, eu já tô aqui fazendo, deixa eu fazer um pouquinho mais. Deixa eu já resolver esse problema, deixa eu já responder Então esse estabelecia e-mail. limites, né, Rafa? Sim, as pessoas começaram a não ter limites de carga horária. E essa pressão de que ter que fazer tudo, de ter que trabalhar até mais, eu tenho que concluir toda a minha demanda, começa a trazer culpa, começa a trazer uma sobrecarga, estresse, a pessoa começa a ficar insatisfeita com ela mesma, que ela acha que ela sempre tem que melhorar. Nisso ela começa a faltar, né, essa atenção com a vida pessoal dela, então com a família já começa a reclamar que agora eu precisaria de atenção, agora a gente tem que fazer outra coisa. Então toda essa confusão, esse conflito, traz todo esse peso de culpa, estresse, ansiedade, você já não consegue dormir direito porque você vai estar na cama, você começa a fazer coisas do trabalho, você quer resolver. Isso era um ponto que eu ia trazer, a conexão, né? Se você passou a trabalhar do seu celular ou do seu notebook, ele está perto o tempo inteiro. Então você está lá no seu momento de descanso. Aí você vai ver o seu Instagram, um exemplo. Só que chega uma notificação do seu chefe. Você fala, nossa, eu já estou conectada, então eu tenho que produzir. O ambiente já é um ambiente que eu estou acostumada a trabalhar mesmo. Sim. Então eu preciso produzir.
Bom, outra questão que apareceu muito é o fato de que as mulheres sofreram mais com burnout. Alguns chegaram até a dizer que as mulheres seriam mais vulneráveis a esse tipo de esgotamento, né? Não só a ansiedade, depressão, mas também esse esgotamento que veio do trabalho quando o trabalho passou a ser remoto. A psicologia ambiental traz alguma explicação nesse sentido? A mulher é de fato mais vulnerável e o ambiente interfere nessa questão dessa chamada vulnerabilidade? Então, Malu, não é uma questão de vulnerabilidade da mulher, né? A jornada de trabalho dupla que a mulher assume não ficou só mais intensa, ficou sobreposta. A mulher passou a trabalhar na mesa da sala, né, com criança correndo, não teve mais o apoio social, né, às vezes de deixar com o vovô, com a vovó, não teve mais o apoio das creches, das escolas. Então, a mulher, ao mesmo tempo que ela passou a estar em casa trabalhando, né, tendo que lidar com toda aquela demanda do seu trabalho, a mulher estava na cozinha fazendo almoço. O papel social da mulher já Sim, exige, já né, exige, uma exatamente. série de responsabilidades Exatamente. que recaem sobre a mulher e que o fato de estar tudo acontecendo no mesmo ambiente, né, no mesmo lugar ao mesmo tempo, seria uma vulnerabilidade no sentido de maior exposição ao risco de esgotamento, Exatamente. né? Isso. Nesse sentido. Ela Exatamente. ficou sobrecarregada, ainda mais, né? Muito. Tendo que ser várias mulheres em uma só, né? Mas de uma maneira geral, assim, levando em conta que tudo bem que o isolamento social acabou, mas o trabalho remoto, né, a gente até conversou sobre isso, mas ele veio para ficar, é uma realidade. Como que a psicologia ambiental pode ajudar a evitar o burnout, né, a prevenir um pouco isso? Quais as ferramentas, né, que a psicologia ambiental pode nos dar para que a gente possa ter uma melhor saúde mental nesse ambiente do trabalho remoto? Você pode ajudar? Melhor, né? Exatamente. Lidar melhor. Lidar de maneira mais inteligente, inclusive, Exatamente. com esses espaços, né? A psicologia ambiental pode ajudar muito nisso. Rafa, o que você pode trazer assim pra gente? Quais as dicas que você pode dar pra gente encerrar esse podcast? Legal. Tem várias dicas que dá pra colocar em prática e ajudar a prevenir, né? E até melhorar qualquer sintoma de burnout. A primeira dica de todas, que como a gente falou muito sobre o ambiente de tudo no mesmo lugar, é criar um ambiente saudável e adequado para o trabalho. Então é muito importante que você tenha um ambiente específico para o trabalho. E esse ambiente tem que ser um ambiente confortável, tem que ser um ambiente com uma boa iluminação, com uma boa ventilação, um ambiente que ele seja organizado, onde você consiga realmente ficar nele e tirar esse tempo de trabalho ali sem que ninguém fique te interrompendo. Uma outra dica é estabelecer limites, que a gente conversou muito por aqui hoje. É verdade. Então, é muito importante que você tenha limites entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Então, tem que ter limites pro trabalho. Não dá pra você ficar 24 horas disponível. Um outro ponto é o descanso. Você tem que ter um momento para descansar. Então, falando sobre a psicologia ambiental, ter um tempo com a natureza, ter um tempo ao ar livre, ter um tempo de lazer vai fazer toda a diferença. Então, sair daquele ambiente de trabalho e ir para um ambiente onde você vai ter um descanso, vai relaxar, é importante também. Então, tire esse tempo para relaxar, para descansar, tire esse tempo para estar com os amigos, para estar na natureza. Esses ambientes também vão te ajudar a diminuir o estresse, a ansiedade. Mais uma dica é evitar estar em ambientes negativos e com pessoas negativas. Pensa, você já está naquele estresse, você já está com a insegurança, com a culpa. Tanto com pessoas que só reclamam, só julgam, só criticam, vai aumentar muito mais aquela pressão. Então evite esses ambientes. Essa questão de limites que você trouxe, também acho que é uma dica importantíssima, gente. Inclusive, confessando meus pecados, porque muitas vezes eu não faço isso. Mas, gente, tira o pijama para trabalhar. Sim. E não trabalhem da cama. Sim, verdade. É a questão dos limites, é importantíssimo. Bom, gente, muito obrigada para você que nos acompanhou até agora. Esperamos que você tenha gostado, que essas dicas te ajudem. E esperamos vê-lo de novo em breve. Até mais! Bye, bye!